Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui mais uma vez com ele, Hyundai Kona na sua versão Signature. Sim, por este seamless, este farol sem costuras, você já percebe que estamos de frente à versão mais equipada e também a mais cara. Com a diferença do outro vídeo que fizemos há aproximadamente um mês e meio, ele não tem aquela pintura cinza fosca que eles chamam de mate. Eu já tinha visto pomada escrito mate e também chá. Pintura ainda não tinha visto. Pois bem, você vai me perguntar, João, pra que você está mostrando esse carro de novo para nós? Porque eu decidi rodar 400 quilômetros com ele para poder compará-lo e entregar a você as minhas impressões e também contar se ele é melhor do que outros SUVs / crossovers híbridos, leia-se aí Corolla Cross ou também o Raval H6 e também o BYD Song Pro. Lembrando que destes todos, apenas o Song Pro é um plug-in hybrid, mas estão todos orbitando a faixa dos 200 mil reais. Na verdade, aqui você vai pagar um pouco mais caro e eu vou te explicar por que isso vale a pena ou se não vale a pena. E lembrando também que este aqui é um híbrido pleno, daqueles que você não precisa carregar e tem pouca autonomia elétrica. Para você de Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola, Goa e Macau, eu sei que este carro soa como um palavrão. Por aí ele deve se chamar Kauai. Mas, como somos maioria entre os que falam português, vai continuar se chamando Kona. Afinal, Portugal, hoje em dia, já é para nós o Pernambuco do Norte. Aqui também conto para você como ele anda, o quanto ele bebe e se esse aumento de tamanho com relação ao antecessor que fez ele beber mais e andar menos, valeu a pena no final das contas. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, ó pedreiro de largo, faça aí tuas broas, opa, vai. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, você já se ligou que ele tem aquela máxima que vimos há muito tempo em carros a partir do Citroën Cactus, C4 Cactus, enfim, o primeiro Cactus europeu, onde o DRL vai em cima e as luzes propriamente ditas vão aqui embaixo. Embaixo você tem dois faróis com canhões que fazem às vezes de farol baixo, farol alto e também farol de neblina. E aqui também as luzes de seta. Todo o conjunto é full LED, com a diferença de que na versão Ultimate ele não tem esse Signature Seamless. Essa assinatura sem costuras que liga os LEDs de ponta a ponta, como você vê em diversos carros chineses, especialmente os Leapmotor. Pois é, procure aí no Google sobre Leapmotor, você verá umas espécies de Range Rovers que tem cara de carro chinês. Não sei se esse visual já está cansando as pessoas lá, mas aqui tem muita gente já reclamando. Pois bem, a diferença desse carro, além disso, está no teto panorâmico e também no sistema ADAS mais completo, ou seja, você vai pagar 20 mil reais a mais para ter essa assinatura, para ter o ADAS completo e também para ter o teto panorâmico e também para ter a opção de colocar a sua cor cinza fosco, como está no outro vídeo do canal, como eu te disse, há aproximadamente 45 dias. Lembrando que nessa geração, nessa plataforma K3, ele ficou aqui na frente, ou seja, no carro inteiro, 2 centímetros mais largo, mas os maiores ganhos estão ali na lateral. Pois bem, quando você viu o primeiro Kona, viu que ele tinha um portezinho meio parecido com o de um Renegade, com 4,20 metros de comprimento. Agora são 4,35 metros, mais perto do Jeep Compass. Pois é, e também ganhou 6 centímetros na distância entre eixos, passou de 2,60 para 2,66. Também tem meio centímetro de altura do solo a mais e chapas totalmente novas. Eu gostei bastante desse desenho em que os vincos se cruzam aqui, não me desagrada, aliás, me agrada bastante. Os retrovisores também são maiores e também tem essas partes aqui que protegem você de sujar o seu pezinho quando você sujar sua calça, na verdade, essa parte aqui, quando você pega um pouco mais de terra, mas ele não é, obviamente, um carro, um crossover / um SUV para você andar na terra, porque tem apenas tração dianteira. O conjunto mecânico não mudou de uma geração para outra, e sim só essas medidas para ele ficar mais encorpado e poder encarar esses carros que transitam e orbitam entre o SUV compacto e o SUV médio.
tanto que ele tem preço mais próximo disso. Tem até Jeep Commander de 7 lugares ou o Caoa Chery Tiggo 8 que são mais baratos do que o Kona aqui, mas a Hyundai investe em design, em tecnologia e acha que isso vai fazer você comprar o Kona em vez de outros carros. Eu não sei. Vamos dar uma olhadinha na traseira, que era um ponto nevrálgico do antigo Kona e que eles tentaram melhorar. Será que conseguiram? Seguindo a linguagem da dinastia Cyborg, continua também com esse LED de ponta a ponta. Esse LED traseiro sim está nas duas versões, tanto a Ultimate quanto a Signature. E na verdade as luzes continuam aqui mais baixas, né? Na verdade fizeram uma adaptação, sem perder muito o estilo do carro como ele era antes, mas adaptaram e deixaram um pouco maior aqui. Eu acho um pouco periclitante você ter a parte mais baixa aqui do para-choques sendo usada para as luzes de seta, luz de ré, luz de freio, porque num acidente você, em vez de trocar só o para-choque, vai ter que trocar essas lanternas 100% de LED e elas não devem ser muito baratas, O para-choque tem um leve ressalto aqui para você não bater direto na tampa, mas a tampa também está bem exposta aqui. É uma coisa que está acontecendo com muitos carros, o design mundial está fazendo isso, né? Até para que dê uma impressão de que o balanço traseiro é um pouquinho menor. Bom, esse carro cresceu em bitolas dianteiras, bitolas traseiras, tamanho, entre eixos e largura, o que fez com que ele ficasse nada mais nada menos do que 149 quilos mais pesado do que seu antecessor, repetindo, sempre usando o mesmo conjunto motriz de motor 1.6 mais a bateria de 1,32 kWh para fazer essa função do elétrico junto com a combustão, economizar combustível e te dar um pouquinho mais de força instantânea. Bom, aqui a gente consegue abrir por aqui, um pouco lenta, sim. E lembrando que nessa versão Signature você tem 4 opções de abertura, um pouco mais baixa, um pouco mais alta, um pouco mais alta ainda, e essa aqui que é para animais de grande porte não baterem as suas cabeças. Bom, aqui temos apenas 407 litros, apenas mais ou menos, né? Tá mais ou menos na faixa aí desses carros que são entre o SUV compacto e o SUV médio. E diferente de vários híbridos que você vê por aí, ele tem sim um step, ainda que seja aquele de uso temporário. Tá aqui no Brasil, isso é bem importante. Um canal que se chama Roda não pode deixar de falar das rodas, né? Belas rodas de aro 18 nessa nova configuração do Kona, essa nova geração, na verdade, né? Mexeu no entrecho, mexeu no comprimento, mexeu nas chapas, nas latas, nas portas. É uma nova geração. É isso. A gente fica lendo alguns comentários que me irritam um pouco. Tem gente que fala assim, que tara é essa por step? Meu querido, você já imaginou você tá numa noite, numa estrada entre a Minas Gerais e a Bahia, furar o seu pneu e você não ter um step? O Brasil é isso, querido. O Brasil não é a sua bolinha do seu condomínio asfaltado com dinheiro público, como aconteceu aqui em Barueri. É brincadeira, né? O cara pegou dinheiro público e asfaltou o próprio condomínio. Esses são os patriotas. Bom, aqui temos também o brake light aqui em cima e também esse novo aerofólio. É muita informação, né? Eu gosto de analisar design, apesar de não saber desenhar nem o Bart Simpson, mas eu achei muita informação. De qualquer maneira, é um carro marcante mesmo, onde você passa na rua analisando o design e a impressão das pessoas. Geralmente elas não sabem do que se trata e quando olham que é um Hyundai, acham que estão paradas no tempo porque nunca viram este carro da Hyundai. Só pensam em HB20, HB20S e o saudoso não, continua vivo, e um honroso Creta, que é um dos SUVs compactos mais desejados do mercado. Agora vamos lá debaixo do capô para eu te contar sobre desempenho, consumo, quais foram as minhas médias e especialmente sobre esse sistema de bateria que, diferente de outros carros que são heavy ou os híbridos plenos, não usa baterias de chumbo nem entre as baterias, não estou nem dizendo da bateria que vai gerar carga para tracionar as rodas da frente. Estou falando também da bateria que é usada para manter o carro com suas funções de parte elétrica funcionando. Também é de lítio, acredita? Aos meus amigos fanáticos por técnica e por super trunfo, acalmem-se. Sim, ele tem freio a disco nas 4 rodas, suspensão multibraços na traseira e McPherson na dianteira, ou seja, suspensão independente, coisa que, por exemplo, Corolla Cross não tem. E é isso mesmo que você ouviu, a bateria de 12 volts também
é de íons de lítio. Isso faz com que a longevidade dessa bateria passe de 3 para 10 anos, ou seja, mais uma coisa que você vai conseguir economizar por aqui. Bom, o motor é 1.6 aspirado com injeção direta, o mesmo capa que está aí no seu HB20 e esteve durante um tempo no seu Hyundai Creta. Na verdade, nenhum dos dois agora mais usa, né? Ou é 1.0 aspirado e 1.0 turbo no HB20, ou é 1.0 turbo e 1.6 turbo no Creta. Mas você que tem carros um pouco para trás, de 2020, acho que para trás, você vai ter esse 1.6 aí debaixo do seu capozinho, mas não tirando aqueles 128 cavalos, e sim aqui, só na gasolina, 105 cavalos e 14,7 kgfm de torque, atingidos a 4.000 RPM. Bom, isso porque ele roda em ciclo Atkinson, que faz com que tenha uma atuação, por assim dizer, também para gerador. Então, como ele está sempre ou tracionando as rodas, ou gerando energia para as baterias, ou os dois, é melhor que ele consuma menos, porque a força pode vir também de um pequenino motor elétrico que está aqui, com 44 cavalos e 17,3 kgfm de torque. O que isso muda, João? Posso somar as grandezas? Não. Elas atingem o seu pico em 141 cavalos, segundo a Hyundai, e de torque em 27 kgfm. Ou seja, o pico de torque deve vir aí perto dos 3.000, 3.500 RPM, para eles juntarem 14 com 17 e darem só 27 kgfm de torque. Segundo o meu equipamento V-Box, ele conseguiu ir de 0 a 100 em 11,7 segundos, o que é um tempo pior do que era o Kona anterior, com menos tamanho, menos espaço, menos detalhes assim, de design bonitinhos e também que bebia menos, Se eu não me engano, o Kona anterior fez era assim em 11,2 aqui nos nossos testes. Em consumo, pois bem, eu não me lembro exatamente quanto o Hyundai Kona anterior fez, mas segundo o Imetro, esse carro bebe mais do que o Kona anterior, porque sempre usaram esse mesmo conjunto motriz e com menos peso não tem jeito, né? Ele vai andar mais e beber menos mesmo. Lembrando que a transmissão é de dupla embreagem DCT, Dual Clutch Transmission, com embreagens secas. Então, você que tem trauma das embreagens secas, saiba que este carro aqui tem. E, segundo a Hyundai, ele tem bastante longevidade, você pode ficar tranquilo. Mas use sempre o auto hold quando você estiver numa subida, para não ficar fritando essa embreagem. Bom, apesar que em trânsito mais pesado, de cidade, por exemplo, você vai conseguir usar o modo elétrico. Ele é um carro que usa bastante o modo elétrico, especialmente em baixas velocidades e em velocidades de cruzeiro até 120 km por hora. Bom, segundo os meus testes, ele fez 19,9 km por litro de gasolina na cidade e fez 16,1 de gasolina na estrada. Números bem bons. Se você imaginar que ele é mais econômico do que Raval H6, mais econômico que Corolla Cross, só não é mais econômico do que o BYD Song Pro, porque ali é um sistema plug-in e você anda muito mais tempo em modo elétrico, mesmo se você parar ali para ficar carregando a bateria, deixar o motor sempre com a bateria em, sei lá, 70%, você vai atingir médias, especialmente na cidade, perto dos 25 km por litro. Pois bem, a gente já mostrou como que é o espaço interno dele no evento de lançamento, principalmente na parte de trás. Se você quiser, tem um outro vídeo no canal, eu vou mostrar isso. Agora nós vamos tirar só impressões ao dirigir, que eu acho que é o mais importante, o que você quer saber, o que eu entendi desse carro nos últimos 400 quilômetros. Chega mais, chuchuzinho! Já estamos aqui por dentro, lembrando que ele não tem este soft touch em nenhuma parte. Você que é um fanático por superfícies mais fofinhas e que estaria muito bem feliz caso fosse um daqueles promotores do Vigilantes do Peso. Pois é, aqui tudo durinho, tudo muito musculoso. Vou mostrar para você aqui. Coisa rápida, porque eu já mostrei isso para você no outro vídeo. Aqui a única superfície mais molinha é essa aqui. Aqui tudo, aqui também, né? Aqui tem um couro. Lembrando que este interior cinza monocromático não agrada a todo mundo, né? Ele também tem uma opção
de interior todo preto. Lembrando também que ele tem manta acústica e amortecedorzinho no capô. O pessoal do sindicato nunca deixaria passar isso batido, não é mesmo? E eu gosto bastante do carro que tem botões, especialmente para que você acesse a multimídia, sem precisar tocar na tela. Você vai apertando e ele vai passando aqui. Isso para mim é bem interessante. E tá aqui o nosso fluxo, 402 quilômetros, a média foi 18,3 no geral, porque aqui tem um pouco mais de 240, 250 de cidade e uns 140, 150 de estrada, 160 de estrada. Fui até Itu e voltei com ele. Aqui você já sabe, né? Aqui estamos carregando a bateria, o medidor está aqui. Aqui em modo eco, ou seja, boa parte desse tempo a gente consegue andar só com motor elétrico. E aqui o power, quando estão os dois funcionando. Agora ele está ligado, por exemplo. Ele está ali na beira do eco. Parou, ó, 0 RPM. E a bateria já chegou na metade, ele não precisa mais carregar. E aqui o velocímetro, óbvio. Aqui temos Drive Modes. Você pode mudar para o modo Sport. Vai mudar também os grafismos do painel. Mas vai beber mais também, né? E tem também o modo Snow, que ele vai ter um controle melhor do controle de tração e estabilidade. Aqui a gente também tem câmera 360, um software bem bom, bem rapidão, só podia ser a cor do carro, né? Acho. Não sei se vocês se ligam nisso, mas já que fez, faz a cor do carro, Juju. Temos também câmera de ré, enfim. Câmera frontal. E aqui você tem alerta de distância ao estacionar, linha de estacionamento na visão superior, linha de estacionamento na visão traseira, enfim, os comandos básicos e, obviamente, todos os comandos de auxílio à condução aqui deste lado do volante, como você já viu também no vídeo de lançamento. Você gosta desse painelzão com uma tela curva? Eu gosto porque essa parte aqui tá voltada para mim, né? Perdão, meti o dedão na câmera aí. Essa parte aqui tá voltadinha para mim. Eu gosto, acho melhor assim. Se for pra fazer, faça assim. Faça como BMW, não faça como Mercedes, que fez a tela mais reta. Saidinhas de ar ali, aqui para você colocar alguma coisa. Tem também um bom porta-objetos aqui. Neste porta-copos/latas cabe a minha aguinha gigantescaça. E aqui temos para você carregar o seu celular por indução. E aqui você escolhe se você quer carregar ou se você quer carregar e também parear o seu telefone. Ar-condicionado de 2 zonas e o nosso glorioso Chicabom aqui para engatar as marchas. E aqui o parque. O freio de estacionamento está aqui, deste lado. Ficamos assim, então, né? Bom, vamos rodar agora. Bom, vou colocar meu cintinho de segurança porque este sim salva vidas. Vou botar o microfone aqui para cima para você não ser chateado. Vou colocar aqui em drive e vamos embora. Ó, aqui eu tenho que guardar no bolso. E essas moedinhas aqui já vão fazer barulho porque não tem nenhuma superfície emborrachada aqui. Essa foi uma das coisas que eu achei que poderia ter um carro de 235 mil. Você também não acha? Chuchu, para pra mim. Bom, posição de dirigir muito boa, amplitude dos ajustes muito bom também. Vale lembrar que ele tem banco manual para o passageiro e banco elétrico apenas para o motorista. Acho que nessa versão Signature poderia ter também o banco elétrico para o passageiro. Tudo que você está ouvindo o Simon ver aqui dentro são coisas minhas, não são coisas do carro, mas justamente você vai ouvir um pouco do tripé ali atrás e também essas moedinhas aqui, além da chave que parece um H de Hyundai. Para quem perguntou, não tem o logo da marca aqui é código Morse. Minha esposa perguntou, por que não tem o logo da marca no volante? Eu falei, isso aqui é código Morse. E ela fez a pergunta mais trivial que todo mundo deveria fazer. Quem sabe código Morse? Ensina na escola? The voice of people is the voice of God. Pessoal dando um passeio aqui.
Bom, primeira impressão, eu fiquei bem impressionado com o tanto que esse carro consegue andar só com a parte elétrica nessas circuladas que a gente dá mais citadinas, né? Aqui ele já entrou o modo a combustão. Eu passei um pouco do que você deveria usar de pedal para... Nossa, é chato, hein, meu? Um pouquinho do que você deveria usar de pedal para usar só modo elétrico. E ele fica me apontando aqui no painel sempre que eu tô em EV, em Electric Vehicle, que é o Electric Mode, né? A bateria de 1.32 kW é maior do que você tem nas baterias de níquel, né? Bateria de Corolla e Corolla Cross é de níquel. Diferente, por exemplo, da bateria dos Lexus. Mesmo com os sistemas híbridos pleno, ali também usam íon de lítio. Por isso, são um pouquinho mais eficientes, né? Eu, por mim, assim, os testes que eu fiz... que foi, filho? O que mais tem aqui fazendo... É pra deixar qualquer um maluco. Ó, tá ouvindo? Ó. Ah, não é esse, é esse aqui. Achei. Moedinha de 10 centavos, dura de achar. Quer dizer, fácil de achar, mas dura de achar aqui. Atenção. Pronto, faz nenhum barulho. Eu gostei da... que eu vinha falando... Corolla Cross. Eu nunca cheguei a fazer, pelo menos, por exemplo, 20 km por litro, 19.9, que nem eu fiz aqui, quando eu estava rodando na cidade com o carro. É bem impressionante mesmo. O tanto que ele consegue usar o modo elétrico para economizar combustível, diminuir emissões, enfim. Você pode não acreditar, né? Como os texanos não acreditaram, pelo que eu estava ouvindo no rádio hoje, já mais de 120 pessoas morreram. Aquela parte trampista ali, eles simplesmente cagam pro clima. Acho que isso é tudo invenção da mídia progressista, dos woke, né? Uns termos também bobo. Mas diminuir as emissões vai fazer com que a gente tenha mais tranquilidade para viver no planeta. Seja você de Porto Alegre, que também passou por isso, seja você do Centro-Oeste, seja você de São Paulo, seja você de onde for, lugares mais abastados, lugares mais pobres, o clima não escolhe se as contas bancárias para ver se ele vai dar mais conforto ou vai dar mais tragédia. Ele simplesmente vai e passa, independente da sua opinião, assim como os números. E os números dizem também que desde 1900 para cá, nos últimos 125 anos, a Terra esquentou 3 vezes mais rápido do que nos 1000 anos anteriores. Se você acha que as emissões e a vida industrial, né, a partir da Revolução Industrial, não a inglesa lá que começou, mas a partir de que o mundo começou a ser infestado de indústrias e queimar combustíveis, seja combustíveis fósseis, enfim, combustíveis fósseis no caso, emissões de gás carbônico e o CO mesmo, que é até mais prejudicial, e o óxido nitroso, enfim, tudo que resulta da combustão desses, sejam de hidrocarbonetos, seja de etanol, enfim, de combustíveis vegetais, como carvão também. Se você acha que isso não está influenciando na Terra, eu lhe desejo apenas uma coisa: boa sorte no supletivo. Ou um estudo um pouco mais aprofundado, porque sim, uma hora vai chegar em você. Pode não ser na sua casa, pode ser que você esteja viajando. Uma hora as intempéries cada vez mais absurdas climáticas vão bater em você. E é por isso que existem carros que pretendem consumir menos combustível e emitir menos. Eu não estou falando da construção, não estou falando defendendo carro elétrico, eu não estou nada. Eu estou falando que você deve pôr a mão na sua consciência e entender que cada vez mais você deveria procurar carros que emitam menos. Se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte, a gente vai ter um pouco mais de longevidade tranquila, como eu falei há pouco. Voltando ao assunto, é bem econômico para o peso do carro, pesa mais de 1.500, se eu não me engano, são 1.545 quilos ou 1.535 quilos. Eu achei um pouco contraproducente você ter o mesmo motor, o mesmo câmbio da geração anterior num carro, e o mesmo sistema de baterias, num carro que aumentou 150 quilos no peso. Contraproducente por quê? Justamente por tudo isso que eu te disse. Deveriam ter feito um conjunto mais eficiente para o Kona.
com bateria maior, ou enfim, eu sei que ele tem também uma variante elétrica, que ainda não chegou para nós aqui. E certamente não vai chegar, porque é um elétrico que vai custar aí na casa dos 300 mil, e a gente sabe que os elétricos que o povo curte mesmo estão de 200 mil para baixo. Mas enfim, eu achei que ele podia ser mais eficiente, já que ele cresceu de tamanho. Eles poderiam ter colocado, sei lá, um motor, podia até continuar com esse 1.6, esse capa, mas um motor elétrico mais eficiente, baterias maiores, para que ele tenha melhor desempenho e mais vezes o desempenho apenas em modo elétrico. Assim, achei que não foi... Ó, João, foi uma evolução de desenho, de tamanho, de estilo. De estilo acho que não, que é muito parecido com o outro. Muito parecido não, muito semelhante, não é parecido. Se assemelha, você sabe que é uma evolução do mesmo carro, mas esse aqui está muito melhor resolvido em design, na minha opinião. Mas eu acho que deveria, sei lá, ter uma bateria um pouco maior de 2 kW, pode ser, para que a parte elétrica entrasse um pouco mais e você emitisse menos poluentes e gastasse menos combustível, já que ele ficou mais pesado. Bom, eu andei nesse carro bastante e, sinceramente, na cidade, porque eu ainda tenho aquela meio, não neura, mas eu ainda tenho um pouco de receio do carro elétrico, porque eu não tenho carregador em casa e os carregadores que são próximos da região que eu moro, ali na Zona Norte de São Paulo, estão sempre infestados com Ubers e Mercado Livre carregando as suas vans e os seus Dolphins e os seus Leafs, enfim, os seus Ora. Então é muito difícil eu conseguir efetivamente carregar em paz. E eu acho também muito ruim se deixar um carro carregando na rua ou num posto tal, e ter que sair para outro lugar. Geralmente esses postos estão no meio da marginal. Vai fazer o que na marginal? Vai ficar contando o carro? Vai ficar atacando pedra em avião? Nada, né? Tem que ficar lá. Então eu ainda prefiro os híbridos e os híbridos plenos um pouco menos do que os híbridos plug-in, porque os híbridos plug-in entregam mais eficiência. Mas enfim, considerando os carros híbridos plenos, esse aqui, e quando eu parei, pensei, lembrei de todas as experiências que eu tive, cara, dos SUVs não tem pra ninguém, cara. João, mas o H6 é muito maior e bebe mais um pouco, bebe mais. E ele é muito maior e anda muito mais, é muito mais cara de SUV, cara de carro grandão e tal. Mas o Raval H6 me incomoda um pouco pela suspensão, e eu fiz viagens com ele, especialmente indo pro Araturuti, em eventos e tal, 2 vezes, e em diversos momentos eu dei pé e não tinha ninguém. Eu senti que a bateria ali, a gestão da bateria ali não tá tão boa, não tá tão inteligente quanto a gente tem aqui. Aqui eu passei diversos momentos, subi serra, peguei estrada, tal, fiz ultrapassagem. Sim, o desempenho não é a melhor parte desse conjunto. O 0 a 100 em 11.7 é um 0 a 100 de Siena 1.3, né? Mas, enfim, eu não senti a falta da parte elétrica, aquele momento que todo mundo fala, fica com 1.500 quilos só com motor a combustão. Eu não senti isso nesse carro. De maneira surpreendente, eu não senti isso nesse carro. Achei que ia sentir, mas não, talvez também porque essas baterias da parte elétrica são de íon de lítio, então elas carregam mais rápido e entregam mais força, enfim, são mais inteligentes. Subi serra, desci serra, peguei estrada na cidade, e em nenhum momento eu senti falta de força. O que aconteceu e o que acontece quando você anda mais rápido com Raval H6 e Corolla Cross. Eu sei, se você andar no Raval H6 e não considerar nada disso, qualidade de construção, da suspensão, enfim, você vai falar, João, o H6 é muito melhor. Mas, por exemplo, a hora que você passar numa lombada com esse carro e com o H6, aí você vai sentir a diferença de construção. Não estou dizendo que o GWM é mal construído, longe disso. Estou dizendo que é uma maneira diferente das reações que o carro tem e pro meu dia a dia, do jeito que eu ando na cidade, as coisas que eu preciso fazer e todas as coisas que eu fiz com ambos os carros, esse carro aqui seria o mais agradável para mim. Mas, obviamente, a gente tem que pensar no preço. Em primeiro lugar, o carro é produto mais preço. E também temos que pensar o que seria mais interessante para esse comprador que está precisando, está querendo escolher
um SUV médio ou um pouco menor que o médio e também economia de combustível e está dentro desse processo de eletrificação automotiva que muita gente que entra nisso depois não sai mais, não volta para o 100% da combustão porque entende que é muito mais vantajoso, ainda que tenha um monte de gente falando badalhocas sobre o futuro, sobre o presente, sobre desvalorização, enfim. É que eu falei outro dia o cara pegou um corte meu lá no ACF, falou, eu falei que o King é muito melhor que o Corolla, e é muito melhor para andar mesmo, muito melhor em tudo. Tecnicamente, pode pegar cada parte. O King é muito melhor que o Corolla. E ele veio falar que, depois valoriza, não sei o quê, depois de um ano tá custando 70 conto. Aí um cara embaixo falou assim, todos que você achar de 70 mil eu compro. Aí eu fui pesquisar, falei, por que esse cara tá falando que os King estão desvalorizando, custando 70 conto? O mais barato que eu achei estava por 142 mil reais, com 32 mil quilômetros. Então, assim, muita gente achando muita coisa e pouca gente pesquisando muita coisa. Tá faltando um pouco de traquejo. Bom, voltando. Corolla Cross, por exemplo, representa 20%, 22% das vendas de todos os Corolla Cross. Então, assim, esse carro aqui, se vender 200, 300 unidades, já vai dar um calor na vida do Corolla Cross. Um carro que vende aí 4 mil, 5 mil, tem meses que chegou a 6 mil, mas a média é 4 mil. Então 800 carros vendidos são híbridos. Se você vender 300 desse aqui, já vai estar incomodando. E sim, donos de Corolla Cross, esse carro é tão confiável quanto o seu, híbrido, mas é um híbrido melhor. Tanto em desempenho, quanto em silêncio na condução, quanto na idade da tecnologia, né? Aqui está uma geração à frente do que temos no Corolla Cross, mesmo tendo esse motorzinho pequenininho 1.6, e poderia ser um pouquinho mais potente para melhorar essa questão do desempenho. Bom, o carro me agradou muito. Na estrada você consegue aumentar a regeneração quando você está em modo elétrico, e aqui também nos pedal shifters você consegue baixar as marchas. Muito porque eu estou no modo Snow. Vou voltar aqui para o modo Eco. Quando eu venho no modo Eco, ele está dizendo que a carga da bateria é suficiente, a frenagem regenerativa não está disponível. Isso acontece quando a carga está cheia, você, inteligentemente, o carro chega para você e fala, cara, não precisa acionar os freios regenerativos não, que a nossa bateria tá fit, tá full. Para passar aqui por fora, que o rapaz está indo comprar remédio para a sogra, tá com tanta pressa assim. Vamos dar uma aceleradinha aqui na estrada. Outra coisa que me agradou é o controle dinâmico do carro, cara. Ó, mal ouve o pneu. Tô fazendo a curva a 82 por hora, uma curva de 40. A placa tá 40, né? Ó, o tempo todo eu tenho força aqui. Como se eu tivesse mesmo num carro a combustão, um 2.0, vai não, um 2.0 não, vai 1.6 disso. Aquele 1.6 de HB20 mesmo. A sensação é essa, como se eu tivesse um HB20 tendo uma retomada. São 27 de torque, então em alguns momentos a retomada vai ser bem interessante. Ó como puxa bem. Aí aqui, a partir desse momento na estrada, eu já posso ativar a regeneração. Aqui eu aumento a regeneração, níveis 1, 2 e 3. E ele não chega a fazer o Drive One Pedal, mas a regeneração é bem sensível. Passando aqui, tirei o pé. Você vai sentir a velocidade cair, mesmo eu estando numa reta. Deveria ter uma rolagem maior. Agora eu diminuo aqui, deixo zerado. Aí você vai ver que a diminuição de velocidade não é assim tão intensa. Outra coisa que até 120 km por hora, como eu te disse, você consegue andar em modo elétrico, como ele está me mostrando aqui no painel. Isso é uma boa vantagem, porque híbridos, como a gente se acostumou com Prius, Corolla e Corolla Cross, raramente você consegue, mesmo em velocidade de cruzeiro, ativar o modo elétrico pelo tempo que o Kona consegue ativar. Isso para mim é salutar. E colocou em modo esporte, aí ele vai entregar tudo, tanto do motor elétrico quanto do motor a combustão. Vai aumentar um pouco o seu consumo de combustível e você também vai poder passar as marchas pelos pedal shifters. Bom, de
instrução de bordo basicamente é isso. Eu ando sempre aqui no modo eco e consegui fazer as médias que eu consegui fazer para você. Mas muita gente também se preocupa com o ADAS. O ADAS desse carro é muito bom porque ele é pouco intrusivo quando você não está com tudo acionado e dá toques tranquilos, né? Não fica aquele bip infernal o tempo todo, quando você dá uma seta e tem alguém no seu ponto cego, quando você está perto demais do carro da frente, o freio já começa como é que fala? Fica parecendo um arrozinho ali no freio, né? Ele fica... a detecção da frenagem de emergência já consegue. Não. Ele é um carro muito assertivo com relação a isso e posso falar com tranquilidade, tem um sistema de ADAS muito parecido com o que a gente vê no Honda Civic, por exemplo, que é um carro dessa faixa de preço e que tem um sistema ADAS que eu considero um dos melhores. O Honda Sensing, né? Uma tecnologia muito bacana, muito assertiva também e não fica enchendo o saco. Mudou de faixa sem dar seta, ele só vai dar um... Acabou. Não vai mexer no seu volante, nada. É assim. E ainda que você tenha a função de ele te avisar pelo volante, não é aquela chatice absoluta de alguns BMW, né? Você tem que desligar esse sistema. Você vai mudar de faixa, ele fica te podando, falando, não vai mudar de faixa não. Eu acho isso bem chato. Bom, impressões dadas, gostei muito do carro, teria esse carro, mas a gente tem que considerar também os concorrentes. E nesse universo de eletrificação, por esse preço, você tem coisas parecidas, melhores, mais baratas e mais caras. Qual o melhor e qual seria a minha escolha? Vou fazer o retorno e já te conto. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a única coisa que me pega um pouco nesse carro é que eu acho ele muito caro, completão assim. 235 mil reais já te fazem ir para carros bem maiores, como por exemplo, muito próximo do BYD Song dos novos 2025/2026 e também o Raval H6 PHEV 19. São carros melhores que o Kona aqui. Mas entre os híbridos plenos, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que ele só fica atrás para mim do Honda Civic. Pois é. Honda Civic ainda é melhor que ele, mas ele é melhor que o Raval H6 e ele é melhor que o Corolla Cross. Mas o problema é outro. Por esse preço, você entra no BYD Song Pro, que é um plug-in hybrid. Se você não tiver problemas com carregamento, conseguir botar uma tomadinha na sua casa e não se incomodar com isso, lá você vai rodar mais de 1000 quilômetros, vai ter mais espaço interno, vai ter mais desempenho e também vai economizar nada menos do que 35 mil reais. Por essas e outras, híbrido pleno é o Kona ou o Civic. Entre os híbridos plug-in, o melhor custo-benefício está no BYD Song Pro. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E para você de Portugal, São Tomé e Príncipe, Goa, Macau, Angola, viu que eu evitei falar o nome